meus amigos, meu muito bom dia a todos vocês que estão assistindo o nosso canal Extraordinário Palestras e a você também que vai assistir esse vídeo. É um vídeo muito interessante, com certeza lhe ajudará aí você que tem desejos, tem sonhos, né, de morar em outro país, de habitar em outro país, ter a sua residência em outro país. Eu tenho aqui comigo o privilégio, a honra, a grata satisfação de ter ao meu lado, aqui à minha esquerda, a doutora Mônica Donga, advogada internacional, uma das pessoas que, com certeza, nesse nosso bate-papo aqui vai ser fundamental para esclarecer algumas coisas, né, doutora? Certo. Um bom dia. Efetivamente, pronto, nós estamos aqui a tratar de um assunto que muitas vezes é um assunto que acaba por ser sensível para os cidadãos estrangeiros que querem ingressar, quer em Portugal, quer noutro país, principalmente da Europa, e surgiu esta conversa entre nós, em que eu me disponibilizei, pronto, aqui no escritório, para esclarecer alguns pormenores, efetivamente dessa estadia cá, seja meramente por turismo, seja para ficar em trabalho, seja por negócio, qualquer motivo que seja, que nós sabemos que existem muitas dúvidas da vossa parte. Interessante que a doutora Mônica Donga, ela já atua, né, nesta área, dando assistência jurídica para alguns brasileiros, né, alguns empreendedores, né, brasileiros, os investidores, pessoas que muitas vezes procuram, né, o auxílio jurídico, né, porque a pessoa sai do seu país, que nem eu saí do Brasil, outras pessoas saíram de outros lugares, com destino a Portugal, né. Então, o primeiro passo, antes de mais nada, você tem que ter, você que está no Brasil ou está aí no seu país, que não seja o país para onde você deseja vir, ou seja, se no caso for Portugal, né, você tem que ter um passaporte. Para tirar o passaporte, no Brasil você tira junto aí na Polícia Federal, né, no site da Polícia Federal, você vai encontrar aí a opção para solicitação de passaporte, você tira o seu passaporte. E aqui também, né, doutora, aqui não tem como entrar se não tiver o passaporte, né? Sim, exato. E pronto, para além do passaporte, mediante a situação em concreto, será bom, e é um conselho que eu deixo a todos os cidadãos brasileiros, é que não entrem no país sem terem nada regularizado. Ou seja, quando for a vossa ideia, a vossa intenção, o objetivo efetivamente de transacionar para Portugal, que essa ponte seja feita do Brasil para cá. Ou seja, não entrem aqui com o objetivo de vir como turistas e depois regularizar aqui a vossa situação, que é muito mais complicado. Então, para facilitarmos todo o processo, tudo deve ocorrer primeiro do Brasil para cá. Fazer a ponte pronto, com o escritório de advogados que efetivamente trabalham nesta área, que não somos muitos, e aí, consoante a situação em concreto, nós vamos indicar qual o caminho a seguir. Portanto, não facilitem, porque caso contrário, a facilidade que acham que vão ter em entrar para Portugal, que é esse o grande objetivo, depois vão complicá-la cá e vão estar cá de forma ilegal e ilícita, o que vai acarretar muitos problemas. E não conseguir tratar aqui da documentação da melhor forma e não conseguir aqui depois estabilizar a vossa vida pessoal e laboral também. Inclusive, a doutora já teve alguns processos, né, do CEF, né, processos que passaram, pessoas que tiveram que passar pelo CEF. Então, eu lembro que em 2014, para entrar em Portugal, né, existia a carta convite, vinha para cá com passaporte, a carta convite, né, havia uma pessoa que se tornava responsável, né, mas hoje, diante da atual circunstância que nós estamos vivenciando, né, as normas elas mudaram, as restrições elas estão mais severas, né? E às vezes a pessoa, eu quero tentar uma vida diferente, né? O pessoal do Brasil, de outros lugares que vêm para Portugal, eles vêm muitas vezes por qualidade de vida, vêm muitas vezes para tentar
né, uma nova oportunidade profissional, vêm para fazer investimentos, né? Então, o que é interessante nisso, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, é deixar bem claro que, às vezes, a gente entra naquela questão de querer realizar as coisas do nosso modo, né? Não é do nosso modo. Então, existe assistência jurídica que vai lhe orientar, né? Nós temos aí a doutora Mônica, por exemplo, que já trabalha com brasileiros, já trabalha com empresários brasileiros, né? Que vai lhe dar as orientações. Aí talvez você me pergunta, bom, eu gostaria de perguntar para a doutora Mônica quais as dificuldades que uma pessoa possa ter aqui em Portugal. Bom, as dificuldades em entrar, pronto, dessa forma como eu referi há pouco, que não sejam lícitas, são muitas. Pronto, podem inibir que a pessoa consiga um contrato de trabalho, porque não vai conseguir a autorização de residência, até que implique que possa não conseguir o número de contribuinte, que é chamado o NIF, o número de identificação fiscal, e o número da Segurança Social são obrigatórios. Tudo isso, quer para uma pessoa que venha com um contrato de trabalho, quer para um investidor, são situações díspares, são todas diferentes umas das outras. E cada uma delas tem que ser assegurada, portanto, antes da vinda do brasileiro para Portugal. Porque hoje em dia, para além de já não ser fácil anteriormente, hoje em dia, portanto, tudo se complicou, como dizia aqui o Dr. Samuel, em relação à entrada devido à pandemia. E todas as portarias que nós temos a regulamentar, e aí no Brasil também, a entrada e saída dos cidadãos é muito complicada e pode inviabilizar sequer a entrada até, ou melhor, a saída do Brasil aqui em Portugal. Portanto, eu aconselho-os vivamente a fazerem tudo com calma e entrar num processo legal a partir do Brasil. Interessante, doutora. Até eu, dentro desse pensamento, dessa linha de pensamento, o contrato de trabalho, né, ele é conferido também pelo CEF, né? Existe pelas finanças, enfim, existe um departamento que faz esta perícia nesse contrato de trabalho, que avalia esse contrato de trabalho? Sim, esse contrato de trabalho tem que estar avalizado, tem que passar por várias fases, não só aqui pela Inspeção de Trabalho, que é o ACT, como efetivamente pelos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, o SEF, e antes disso nós temos que, mediante todo o processo da pessoa em termos pessoais, todo esse, para chegarmos a esse contrato, temos que ter, como há pouco vos disse, quer o número de identificação fiscal português, quer o número da Segurança Social. Caso contrário, não conseguem trabalhar cá. Sim, inclusive, até é bom nessa nossa conversa, né, as restrições elas passaram a ser um pouco mais severas em decorrência a algumas pessoas que vieram, né, de outros países, abriram empresas, e depois de uma série de perícias, avaliações, descobriram-se que era uma empresa fantasma, enfim, era só para título de arrumar contratos, né? Porque existiu isso, né? Nós temos que deixar bem claro, para que você também não caia numa cilada. Exato, porque existem muitas situações que têm decorrido ao longo dos anos e que, como é evidente, aqui o Serviço Estrangeiros e Fronteiras, que também tem o âmbito criminal, acabou por detectar algumas situações de cidadãos brasileiros, como estamos agora a falar, que eram aliciados por certos anúncios que apareciam. Hoje em dia é tudo muito fácil através do mundo virtual da internet, em que essas empresas se pagavam X e que elaboravam um contrato para a pessoa poder vir para Portugal. O que é que aconteceu? Essas empresas foram detectadas, esses números de contribuinte, de pessoa coletiva, que foram consideradas umas empresas fantasmas, e veio a que esses contratos fossem revogados, deixassem de ter efeito útil a Portugal, e que levou à expulsão de muitos brasileiros do país. E essas próprias empresas e mesmo alguns cidadãos brasileiros que não foram expulsos foram alvo e estão a ser alvo ainda de processo de crime aqui em Portugal.
ou seja, nunca mais vão conseguir residir aqui de uma forma plena. Eu lembro também de uma situação até interessante falar isso, né? Que em 2014, quando eu vim a Portugal, a trabalho, vinha para dar uma palestra na ocasião, né? E recebi uma carta de recomendação, né? Só que esta pessoa, lógico que eu vou preservar aqui o nome dessa pessoa, ela estava irregular no país. E quando você vem a um país, quando você vai entrar no país, você tem que passar pela imigração, né? O que seria a imigração? Seria uma fiscalização, uma liberação, é isso, né, doutora? Exatamente, sim. Efetivamente, a imigração é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que qualquer país tem, que é da saída do próprio país, não é? Que pode efetivamente fazer com que a pessoa fique cativa e que não saia, não permita que a pessoa saia do país, como o próprio país de entrada, que neste caso estamos a falar de Portugal, que o nosso CEF efetivamente é muito exigente na entrada, em toda a documentação, em que tem que vir tudo muito correto e também com o envolvimento de algumas agências de viagens que nem todas trabalham da melhor forma, porque sabem perfeitamente que o cidadão brasileiro para entrar tem que ter alguns requisitos e que isso deve ser averiguado também por eles, embora eles não tenham um âmbito de fiscalização jurídica, nem lhes é devido, mas têm que ter essas orientações e, portanto, é conveniente tomar todas essas cautelas. Porque eu lembro que na ocasião, né, quem morava aqui não estava regular no país, estava irregular. Aí o que aconteceu? Né, eu fui deportado, eu tive que ficar no aeroporto de Lisboa em 2014, fui deportado, ou seja, eu fiquei das 10 da manhã até as 11 e pouca da noite, que os voos para o Brasil são sempre à noite, todos os voos internacionais, a maioria deles são à noite. Fiquei até por volta das 23 horas, fui conduzido ao Brasil, eu estando de forma legal, mas a pessoa que me convidou estava de forma ilegal. Então o que acontece? Essa fábula de que dizem, não, vai, espera o tempo, que dá, aí depois você consegue, está mudando, porque as exigências estão sendo diferenciadas, né, doutora? O melhor conselho, doutora, que nós daríamos hoje, né, se você quer vir para Portugal, quer ir para qualquer país, a assistência ela pode abranger em qualquer país. A melhor coisa que você faz é procurar um escritório de advocacia, procurar uma advogada ou advogado daquele escritório, um profissional que entenda das leis daquele país, das normas daquele país, de como ser legalizado naquele país, né, doutora Mônica? Eu faço questão de mencionar isso, que é importante. E tomaram cuidado, porque o que acontece também muito aqui, não sei se a doutora já deve ter visto isso, existem pessoas que elas não têm formação, mas vieram para o país, ficaram no país de forma ilegal, conseguiram aí algumas liberações, depois de muitos anos, né, quase 5 anos, 6 anos, para poder ter uma liberação, e elas se acham na condição de orientar uma pessoa a fazer o mesmo. Isso é certo, doutor? Sim, infelizmente, pronto, há quem se aproveita um bocadinho dessa fragilidade vossa e isso não é correto, porque isso depois tem para além das pessoas muitas vezes estarem a enfocar um preço desse trabalho que não é devido, porque não são profissionais, vocês depois correm o risco de não conseguir se ingrar aqui em Portugal, ou o vosso objetivo ser cumprido. Portanto, o que eu aconselho é que tenham sempre uma orientação devida em alguém que tenha efetivamente a devida formação e experiência nesta área de serviço de estrangeiros e fronteiras. E, doutora, outra questão que você que está me assistindo talvez pergunte, como é que é a questão da moradia? Né? Como é que é morar na Europa? A questão da moradia, como funciona o sistema de moradia aqui hoje? E assim, aqui para residir, pronto, nós temos que, qualquer estrangeiro tem que ter um título de autorização de residência, ou vem para um mero, neste momento nem se está a conseguir sequer assegurar que os turistas venham, portanto só em situações muito específicas,
mas para residir aqui, portanto, tem que se ter um processo que leve a essa autorização de residência ser aqui decretada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Só com isso se consegue estar legal, e tudo isso tem os determinados requisitos que eu já vos falei anteriormente, que têm que ser cumpridos, que é um processo que não é difícil, mas também não é fácil, é exigente e tem que ser cumprido. E a ser cumprido, pronto, tem a sua morosidade, mas consegue-se, portanto é um caminho positivo. Nós sabemos que Portugal, ele é a porta de entrada para toda a Europa. Portugal é um dos países onde, segundo algumas estatísticas, é um país onde há facilitação de entrada, onde se consegue entrar com mais facilidade. Essa visão ela está mudando, né? Portugal pertence à União Europeia e a União Europeia começou a exigir também, né, de Portugal uma postura mais severa. Hoje, para entrar em Portugal, que nem diz a doutora, a maioria dos casos são pessoas que têm... atualmente, doutora, para mim entrar aqui em Portugal hoje, estou vindo do Brasil, para entrar em Portugal, o que eu tenho que ter hoje? Para entrar em Portugal, depende do que é que a pessoa quer vir fazer a Portugal. Se quer vir investir em Portugal, portanto tem um determinado visto próprio, que tem que ser tratado em diversas instâncias, desde o vosso consulado aqui ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em que passa por várias fases. Todas elas têm que ser cumpridas, caso contrário esse visto não é autorizado e, portanto, abrir aqui uma empresa e depois não conseguir aqui geri-la e haver uma estadia e residência em Portugal, portanto, não vale a pena. Se for para trabalhar, também tem um processo próprio, também tem um visto próprio, também tem que se ter o contrato de trabalho avalizado, entre outras circunstâncias. Então, isso é muito importante. Eu repeti, eu fiz questão de falar dessa parte porque é muito importante, né? O turismo hoje, praticamente, segundo algumas notícias, reportagens que estão sendo apresentadas, a parte de turismo hoje, ela está praticamente quase que parada. Tô certo, doutora? Está quase que parada. Só entra quem tem residência. Porque eu tenho minha avó que mora aí, eu vou para aí. O que pode acontecer? Pois, efetivamente não. Aquilo que anteriormente existia, que era uma carta de convite quer de um português, quer de um brasileiro que tivesse aqui autorização de residência, entre outros requisitos que era necessário ter, para além do passaporte, seguros, quer dizer, tudo isso neste momento não é válido, não é concedida a entrada de nenhum cidadão brasileiro nessas circunstâncias. Portanto, neste momento está tudo muito apertado e cada situação é uma situação, e isso é que eu penso que não se esqueçam, porque o amigo tratou de uma situação semelhante, o primo, o familiar, não. Cada situação tem o seu requisito e todos esses requisitos têm que ser avaliados por nós e pelas entidades portuguesas e também brasileiras que regem todo este processo. Isso. Por exemplo, a você que está me assistindo aí, talvez você gostaria de fazer uma pergunta, né, para a doutora, né? Doutora, eu já paguei advogado para me regularizar no país, mas até hoje eu não vi resultado, não sei o que aconteceu, não tenho resposta, já estou gastando dinheiro com isso. É necessário escolher um profissional que entenda desta função, não é, doutora? Sim, efetivamente, pronto, a área do direito é uma área muito extensa, que temos vários ramos de direito, não é? Aqui, a área do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é uma área muito específica, em que nem toda a gente se especializou nela e sabe trabalhar nela, portanto, é conveniente procurar um advogado que tenha essa especialidade, que saiba efetivamente todo o processado e que esteja frequentemente sempre em atualização e informação nesta área, que é uma área que todos os dias se moderniza, não é? E hoje em dia, como se falou há pouco, com a situação concreta e específica da pandemia, que trouxe muitas restrições à circulação de pessoas e também de bens entre os países. É isso aí, meus amigos. Voltamos no próximo bloco.
Até já!